A seca severa que atinge todo o estado de Mato Grosso parece estar chegando ao fim. Meteorologistas apontam que a tão sonhada chuva está prestes a chegar na região centro-sul do estado, mas enquanto ela não chega, a seca, que dura mais de 150 dias, castiga todos os ecossistemas, inclusive das abelhas, insetos extremamente organizados que são os maiores responsáveis pela polinização natural da vegetação nativa e também quando criados por apicultores responsáveis pela produção de mel. Porém, justamente nesta época em que elas mais deveriam estar produzindo, os incêndios florestais têm causado grandes prejuízos, como explica o zootecnista e responsável técnico pela TEG de apicultura do Senar em Campo Verde, Paulo Vitor. Quando pega fogo no cerrado, ou seja, a mata que for, acaba queimando as flores, né? E aí a abelha fica sem o alimento dela, que o alimento dela ela busca nas flores, tanto o pólen como o néctar. Então, se passa um fogo em uma mata, queima essas flores e elas não conseguem buscar o alimento delas, tanto para suprir a colônia, quanto para produzir mel para depois a gente colher, né? Ou seja, a abelha, o que o apicultor ele colhe, na verdade, é o excesso das abelhas. Se ela não tiver excesso, ela não vai produzir o mel, né, que todo mundo consome aí, né? Exatamente. Pensando aí em produção, primeiro ela vai suprir a necessidade da colônia, né? E depois ela vai estocar mel, que é o hábito natural dela de estocar para o período de escassez. Então esse mel que ela estoca, a gente vem e colhe para fazer a comercialização, né? E aí, em troca, a gente devolve uma alimentação artificial para ela no período de escassez, né? Já que a gente tirou o mel dela. Ou seja, mas daí o mel não consegue mais ser utilizado realmente de maneira comercial nesse caso. Exatamente, porque não produz, né? Se era para produzir uma quantidade X, com aquela quantidade X de flores que tem na mata, quando queimou as flores não tem onde ela buscar alimento, né? Você já tem sentido aqui com as pessoas que fazem parte da cadeia da apicultura aqui no município alguma dificuldade nessa época agora? Sim, a gente vinha num processo bem bom de estocagem de mel, né? A gente via as colônias estocando bastante mel, mas de um tempo para cá a gente percebeu que diminuiu consideravelmente, né? Uma parte por conta do ciclo da natureza, que é normal, e uma parte também por conta das queimadas, né? As abelhas nativas, assim como as europeias, elas têm morada na natureza também, e aí com a vinda da queimada, acaba queimando as colônias, né? Então aquele agente polinizador que é o principal polinizador, né, que seriam as abelhas sem ferrão, acaba sendo queimada na natureza, né? Às vezes não dá tempo dela fugir, né, da casa dela e buscar um outro ambiente e acaba queimando a colônia inteira. Os apiários eles ficam um pouco dentro do mato e às vezes o produtor faz uma certa limpeza, mas às vezes o fogo é tão alto, tão forte, que ele vem e varre tudo, não dá tempo a abelha fugir, né? Então acaba queimando o enxame, queima as abelhas, o produtor perde o enxame, perde a caixa, perde tudo, né? E você perde não só ali aquela abelha, perde a caixa, é todo um trabalho que às vezes você demora 1 ano, 2 anos trabalhando, preparando o enxame para chegar na época e produzir, aí vem o fogo e leva tudo. O engenheiro agrônomo, professor do IFMT e apicultor Cristiano Martinotto explica que nesta época do ano o cerrado deveria estar produzindo mais alimentos para as abelhas. Justamente por isso, o mel de maior qualidade do cerrado vem justamente deste período. A gente percebe que a natureza, pela seca extrema, já teve uma queda na entrada de mel aí. Então a gente já está percebendo que tem. Lógico que isso aí, o pessoal fala que é ciclo, né? Tem ciclos de anos aí que são muito mais quentes e os fogos, as queimadas acontecem, mas já percebemos diferença sim. Pelo calor excessivo desse ano, a gente percebe que não está tendo uma entrada tão forte. Tem espécies que produzem muito mel e pelo calor excessivo, a umidade relativa muito baixa, o que acontece? A planta exuda o néctar na flor e pela umidade relativa muito baixa ele seca muito rápido, a abelha não consegue extrair esse mel. Então você tem uma dificuldade, uma queda na produção também em função disso. Ou seja, essa era porque era para produzir mais e vai acabar produzindo bem menos do que esperado, pelo menos. Exatamente, estamos na expectativa, né? Alguns apiários não sofreram com a seca direta, né? Estão mais afastados das regiões que pegaram fogo, mas pela umidade relativa muito baixa, sim. A expectativa é que ainda nós tenhamos alguma colheita esse ano. E se engana quem pense que pelos apicultores utilizarem a fumaça para fazer um manejo nas abelhas, elas já estão acostumadas com o fogo no cerrado. A abelha adquiriu esse hábito de quando ela sentir o cheiro da fumaça, quer dizer que a casa dela vai pegar fogo. Então o que ela faz? O hábito dela é ir embora e buscar um outro ambiente. Então ela vai nos estoques de mel, enche a vesícula melífera de mel para poder partir para outro ambiente.
Então, o que a gente faz? Quando a gente entra com a fumaça nas colônias, é para justamente acontecer isso. Ela ir comer um pouco de mel, ela fica cheia e não consegue ferroar. Então, a abelha fica um pouco menos defensiva. Ela não quer vir em cima da gente. Então, muita gente tem essa visão, o pessoal acha que a gente quer intoxicar a abelha, quer matar a abelha. E não, é totalmente pelo contrário. A gente não quer que nenhuma abelha morra. Afinal, a gente está investindo para poder crescer o enxame, então a gente não quer perder a abelha, né? Então é uma visão um pouco deturpada aí que o pessoal tem, mas com o tempo o pessoal vai aprendendo o que realmente é o certo, né? Tá certo. Agora, você como apicultor já sofreu outros momentos, já conviveu? Você disse que desde quando era pequeno já trabalhava com o pai nesse ramo da apicultura, já fazia essa coleta de mel. Já tinha percebido situações como essa, como está acontecendo nesse momento, de queimadas assim? Essa época do ano é comum o calor e a umidade relativa muito baixa. Então é cíclico, todo ano acontece, tá? Mas assim, esse ano está um pouquinho lanina, né? Tem atuado no clima e esse ano está mais complicado. Tá? Então, mas como esse ano não. Eu acho que é um dos piores que eu já presenciei assim, em termos de manejo com a apicultura. O que você percebe, Paulo? Você acha que se continuar dessa maneira o clima vai ter que ter uma adaptação desse ciclo ou fica meio que complicado continuar com a cadeia? Aqui não tiveram tantos prejuízos assim, por exemplo, mas é uma coisa que se continuar o tempo inteiro pode ser ruim para a cadeia, né? Com certeza, porque não vai ter flor suficiente para a gente chegar e produzir, porque a demanda de mel, a tendência é só aumentar. Então, se a florada não aumentar junto para acompanhar essa produção, vai ser difícil. É uma coisa que a gente já vem trabalhando com os produtores, é fazer o plantio de pastagem apícola, né? Então, se não tem flor na natureza, a gente vai entrar com o plantio de alguma árvore melífera, né, que produza bastante flor para a abelha capturar o pólen e o néctar, para justamente suprir essa falta que tem na natureza. Com o auxílio da assistência técnica do Senar, né, na TEG, a gente vem trazendo orientações para os produtores. Às vezes são orientações simples e básicas que às vezes o produtor não fazia, mas ele passa a adotar esses processos, esses manejos, né? E aí, consequentemente, a produção dele começa a aumentar. É claro que a gente não depende exclusivamente, a gente faz a nossa parte, mas a natureza também tem que ter flor na natureza para produzir, né? Mas pelo menos a nossa parte a gente está fazendo e tem crescido realmente a demanda aí de produtores. Mais produtores querem entrar na cadeia, né? Porque o pessoal está vendo o potencial, está vendo aonde que pode chegar, né? E para a natureza e para o próprio ser humano, isso aí é muito interessante, né? Tem a questão da polinização aí da soja, do próprio algodão. Que tem alguns produtores que já estão vendo isso daí, né, que pode aumentar a produção, tem estudos aí que mostram até 15% de ganho de produção na soja, né? Então os produtores estão começando a abrir o olho e ver que realmente é interessante a cadeia.